Sejam muito bem-vindos ao DiretaCast, o podcast da venda direta. E eu tô adorando fazer essa entrada, fazer essa introdução, porque a gente tem muita história para contar. E você que é um empresário que está pensando em como é que você acessa seu cliente, como é que você leva mais até do que produtos, você leva o seu propósito, sua história, através de um canal, de um formato onde você tem representantes para falar de tudo que você tem aí dentro. Então vem para perto da venda direta, vem para perto do DiretaCast para saber o que a gente tem para comentar e principalmente de experiências de vida vividas por quem faz a venda direta. E eu sempre falo que eu trago convidados especiais e hoje eu trouxe uma convidada muito especial porque faz parte da minha vida, da minha história também na venda direta. Eu já comentei algumas vezes que são mais de 30 anos trabalhando com essa atividade. E a Ju, ela vai se apresentar melhor, mas ela faz uma liderança de algumas frentes muito importantes na Avon. Ó, peguei até a colinha. A frente de incentivos, reconhecimentos e eventos. E para você que está nos assistindo, presta atenção, porque tem muito café nesse bolo. Então, Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcela. Eu estou super feliz com esse convite, muito honrada. É um prazer te reencontrar aqui nesse nosso bate-papo. E mais do que isso, um prazer ver você seguir brilhando, levando aquilo que a gente acredita que é o valor da venda direta. É um prazer. Muito bom. Então, Ju, agora conta pra gente experiências interessantes, como você chegou até aqui e depois a gente entra no para onde a gente vai. Pode ser? Bora lá. Bom, eu tenho muito orgulho de contar essa história, que não começa aqui em São Paulo, né? Quem me conhece sabe, eu sempre faço questão de falar. Eu venho do interior do Espírito Santo, de uma cidade maravilhosa chamada Colatina, onde eu tomei a decisão de trilhar um formato diferente de onde eu estava. Então, eu tomei a decisão de sair de casa muito cedo, aos 16 anos. Você estava me contando um pouquinho da sua história, que também começou bem cedo. Daí fui até Vitória, estudei lá, me formei lá, fiz comunicação social. E de lá, eu comecei a trabalhar muito cedo, trabalhei em portais de conteúdo na época, a gente é desse tempo ainda, né? Eita. Logo que começou a internet. Depois trabalhei ainda numa grande rede de comunicação por lá. E daí tive um mentor, tive uma sorte de encontrar pessoas que sempre me estimularam muito. E ele me disse, olha, eu estou fazendo um evento em São Paulo, queria sua ajuda para participar. Eu falei, bora, tô dentro, que evento é esse? Então foi aí que eu conheci, na verdade, a Associação Nacional de Jornais, que me mostrou um olhar muito grande sobre uma rede, né, uma comunidade importante de executivos, de pessoas que se relacionavam na época em forma de associação, como a gente tem a BVD aqui muito forte no nosso setor. Bom, nesse evento, eu fui conhecer a USP e falei, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou estudar. Eu tinha pouco mais de 20 anos na época e prestei a prova para fazer esse MBA logo na sequência da faculdade. E daí, Marcela, vim para São Paulo. Cheguei aqui para estudar, nova de tudo, conhecendo essa cidade. Falei, como vai ser? Como é que eu vou me encontrar aqui? E daí recebi um convite para participar de um processo e me juntei à MetLife, uma seguradora na época, uma gigante americana, que me abriu portas para muitas coisas. Mas pensando nesse nosso contexto de venda direta, acho que tem um aprendizado super bacana aqui, que foi a oportunidade de trabalhar com o mercado paralelo, extremamente masculino, na época ainda, que é o mercado de corretores de seguros. Então, existia um programa na época global chamado Be My Guest, e eu traduzia na época, eu implementava na época a forma de loyalty de programas de incentivos dessa empresa aqui para corretores. Então, aprendi muito, me desenvolvi muito. A gente já falava de segmentação na época, a gente já falava de formas de reconhecimentos muito diferentes, milhares de convenções, então foi uma escola. E daí de lá recebi o convite para ingressar no mundo da venda direta por meio da Natura. Então, fiquei 2 anos na Natura, onde a gente se conheceu, uma escola, vivi... Olha que bacana, né? Hoje eu fazendo um paralelo com o contexto atual. Já quase 20 anos atrás, a Natura já tinha uma área de relacionamento muito bem estruturada, com um olhar muito forte para a experiência da consultora. Então, para mim, foi uma grande escola, aprendi muito sobre essa experiência de forma tão orgânica e tão genuína que a Natura tem com a consultora de beleza. E daí falei, bom, como eu vou trabalhar, como eu vou seguir nessa minha carreira, nessa história construída aqui. E daí foi quando eu recebi o convite para ir para a Avon. Então, eu cheguei até a Avon com uma certeza muito forte de que esse mercado de beleza, esse mercado de cosméticos e, sobretudo, a venda direta era algo apaixonante, porque vicia, né? Você disse que
ficou quase 30 anos, dos quais eu tive boa parte deles contigo, mas é um mercado que você entra e ele simplesmente te apaixona pela pluralidade, pela inclusão e pela forma como ele é vanguardista em vários lugares de discussões que a gente tem hoje. Então, eu entrei na Avon num período muito incrível da empresa. Estou lá há 17 anos, numa jornada de muitas oportunidades, de muito crescimento e alavancas de carreiras, de oportunidades que são memoráveis para mim. Primeiro, foi na Avon que eu me casei Ah, e sou muito feliz. Tive 2 filhos, os meus 2 filhos, inclusive, passaram pelo berçário da Avon. Então, é muito marcante para profissionais. Eu sei que isso reverbera muito, inclusive, para a força de vendas, para as nossas representantes, ou seja, a oportunidade que a gente tem única de ter o privilégio de trabalhar e ter os filhos no berçário. A Avon abriu um berçário há mais de 35 anos atrás. Então, é um benefício extraordinário. Então, pude ir para fora do país, pude conhecer o centro de surfer, pude representar a Avon em outros mercados internacionais com muito aprendizado. Então, hoje eu chego aqui nesse novo contexto, Avon e Natura juntas, numa nova história, num novo capítulo que marca muito a venda direta, mas com orgulho enorme de fazer parte dessa história que mexe tanto comigo, mexe com você e com é. tantas mulheres, né? É extraordinário. E você sabe que quando a gente fala que a venda direta, para quem olha o purismo da venda direta, pensa como um canal. Sim. É um canal, de forma purista, onde eu acesso meu cliente como outros canais. Mas para quem vive, ele é um modelo. Mais do que um canal, mais do que um modelo de negócio, a gente Uhum. também faz uma definição como modelo de negócio, mas ele é um modelo, para mim, muito grande de Sim, impacto muito. porque você traz grandes impactos. Então a gente vai até começar a falar sobre isso. Que impactos você sentiu que já passaram pela sua vida e impactos que vocês proporcionaram, tanto lá atrás, quando a Avon era outra história, era um impacto muito diferente do que é hoje, e como é que eles são hoje, frente a todo esse movimento que a gente está, de inteligência artificial, de venda por influência. Conta então, dentro dessa trajetória e Uhum. dentro desse olhar, que é mais do que um Perfeito. canal ou mais do que um modelo, é esse impacto que pode causar e que ele é transformador também por si mesmo. Sabe que, fazendo um retrospecto, né, me preparando para esse nosso bate-papo, eu me fiz um paralelo sobre o que eu vi da venda direta ao longo desse tempo. E eu me lembro muito claramente, ao chegar na Natura e mesmo logo na sequência na Avon, a gente tinha há um tempo atrás um mercado muito concentrado. Então eram grandes marcas, potencialmente globais, disputando aqui um modelo muito raiz de venda direta porta a porta. Então, com escolhas, com um canal também muito concentrado e um canal em que, naquele momento, a gente tinha muito aquela estratégia de um para todos, né? Ou de todos para um. Ou seja, o que a Marcela, naquele contexto de milhares de pessoas, necessitava, naquele contexto não era ainda tão prioridade, versus o que a gente tem hoje com uma estratégia muito de olhar individualizado, de olhar segmentado. Então, eu vejo um começo de mercado muito concentrado e que hoje já se ampliou para outras alternativas em outros formatos de disputa. Vejo também um mercado que naquele momento não era tão segmentado e hoje tem uma inteligência incorporada muito mais pautada em dados, pautada em estudos e pautada em comportamentos de consumo. Né? Os acessos que a gente tem hoje de pesquisa, de escuta ativa, ou a maneira como a gente faz com essas pessoas, com a nossa rede, é infinitamente maior e para mim é um golaço. E vejo também um mercado muito mais dinâmico em termos de quem aderiu à venda direta e quem não aderiu à venda direta, que isso é importante também. Comentava contigo, em vários momentos ou em vários encontros que já vivi internamente, a primeira pergunta, mesmo de jornalistas ou mesmo de outras pessoas, era quando a gente vai, quando vai abrir loja, quando vai, Perfeito. como vai funcionar tudo? Ah, mas vai ser multicanal, não vai? São dúvidas que sempre, ou questionamentos que sempre pautaram. E quando a gente olha, né, de lá para cá, a fortaleza ou a potência da venda direta se mantendo como um canal forte, acho que isso é muito relevante, especialmente para um fator que para mim não mudou ao longo desse tempo, que é, primeiro, a força da relação de uma representante, de uma consultora, né, a confiança estabelecida nessa relação, que é um diferencial, em especial, muito mostrado na pandemia, ou seja, eu compro de quem eu conheço, de quem está perto, de quem eu confio.
Excelente. Que isso é, para mim, o grande diferencial. E um outro, que é o nosso próprio comportamento cultural latino. Então, a gente curte, a gente gosta dessa relação. É gostoso a gente se reencontrar como a gente fez hoje. É gostoso a gente ver uma representante crescer. É gostoso você abrir a porta da sua casa para receber essa mulher. Então, eu vejo comportamentos que foram se ajustando ao longo do tempo e vejo ferramentas que foram sendo incorporadas que ajudaram muito a evolução desse negócio, como a digitalização. Quando você olha em níveis diferentes ou escalas diferentes de digitalização, que afinal, né, o que é a digitalização? Essa conversa é grande, mas quando você olha as ferramentas que a gente colocou à disposição dessas mulheres para gerar mais acesso, para gerar mais negócio e para gerar mais inclusão, você percebe ela muito mais potente para investir, para gerar crédito, para falar com seus clientes, numa outra vertente da venda direta, mas altamente ainda alinhada na base da relação. Eu contigo mesma, falando por mensagem na sua casa, mandando um vídeo, demonstrando meu produto, gerando valor. Então, é uma evolução extraordinária. Eu acho que você colocou 2 pontos super bacanas, porque assim, por um lado, evoluiu ferramenta, evoluiu comportamento, Sim. evoluiu o desenvolvimento, várias coisas evoluíram. Mas também tem 2 que ainda são blindadas e são a potência, que nem você falou. Uma delas é a relação de confiança, Sim. né? E a gente tem hoje cada vez mais ferramentas, como a gente está falando por esse lado, né? Fiz até a metáfora aqui do lado, né? Coisas, infraestrutura que ajudaram, mas aqui eu tenho uma essência que permanece, Total. que é essa da confiança. E a outra também que eu acho bem bacana é a oportunidade de pessoas que não seriam incluídas. Perfeito. Né? Perfeito. Esses 2, para mim, caramba, quem tá olhando a gente fica sempre pensando assim, como é que eu faço o meu produto, que é o protagonista da minha vida, né? O meu produto ser levado por essas pessoas. E o que a gente está construindo e falando aqui é ao contrário. É como é que você, através disso, através do seu produto e tudo mais, você faz o crescimento dessas pessoas. Então, você acaba sendo até meio de transformar através da confiança que essas pessoas conquistam e de eu incluir elas num patamar que elas poderiam ser excluídas. Super. Né? Essa palavra inclusão, ela tem um valor muito amplo. Então, eu penso de forma muito certa de que a minha escolha pela venda direta até aqui e das próprias representantes ou das consultoras, ela parte de um princípio muito incrível que é o fazer parte. Fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma história. E aí, isso, obviamente, me remete à nossa primeira representante. E eu acho que quem não conhece, se você pensa em investir na venda direta ou se você já tem um negócio na venda direta, é fundamental que você estude a história de Mrs. Florence Albi. Quem foi ela? A primeira representante da história do mundo, uma senhora de 50 anos, poucas pessoas sabem disso, que tinha 2 filhos na época, que tinha uma posição interessante, social, mas que a convite de David McConnell, o fundador da Avon, optou por ingressar nessa jornada e construir essa marca. Tem um dado interessante também para a gente pensar, que em 1917 foi formado o primeiro grupo de representantes. A gente está em 2023, imagine isso acontecendo num mercado americano, num mercado extremamente machista, em que a mulher não tinha ainda direito à voto, a gente sempre fala. Ju. E daí você, por meio dessa venda, por meio dessas conexões, você abre portas, não só para essa venda, não só para esse negócio que acontece, mas para que essas pessoas tenham voz. Então, é você dentro da minha casa, eu posso falar contigo, eu posso perceber se algo ali não tá 100%. Eu posso perceber que eu posso te ajudar. Eu posso perceber que você talvez precise de mais treinamento, estudo, que você precisa falar sobre o seu filho, você precisa de uma companheira. Tem uma frase que falei contigo hoje de manhã que é muito legal. Então, eu levo para minha vida, que diz que quando uma mulher apoia a outra, coisas incríveis acontecem. Então, no mercado predominantemente feminino, no mercado de inclusão como é o nosso, inclusive de clusters, de mercados como a gente incluiu ao longo desse tempo, você ter o apoio de outra pessoa te alavancando, te liderando e colocando essa mulher no centro é vital para a sociedade. Né? É explosão, é potência pura. E você falando disso, gente, eu tenho que me controlar porque vem os causos. Muitos casos. Né? E tinha uma pessoa que eu lembro há, acho que 30 anos, e ela falava assim, Marcelo, eu tenho pouca leitura. Será que a frase que ela fala assim, será que eu vou dar para isso? Né? Eu tenho pouca leitura. E eu falava para ela, uma pessoa super especial e marcante, depois até a filha dela continuou conosco como consultora, e eu falava, Marlene,
o que é pouca leitura? As pessoas não vão olhar para a sua leitura, vão olhar para a sua É verdade. isso. E ela ficou como uma consultora da minha equipe, eu gerenciei Que equipes legal. bem grandes. Ela ficou comigo mais do que ficar comigo por tempo de natura, ela acompanhou a minha jornada depois que eu não estava mais. A filha dela passou a ser. Aliança pura. E a explosão, né? Aliança pura. Sabe que você contando essa história, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas representantes ao nosso centro de inovação em Nova York, que é Suffer, um laboratório com uma grande potência de inovação que agora está aqui no Brasil, super legal. E nessa visita, era a primeira viagem dessa mulher para fora do, aliás, de avião para fora do país, em um lugar que ela não sabia enfim, que viveria ali. E ela tinha uma lista com várias perguntas. E daí ela me chamou no canto e falou: Ju, você me ajuda? Porque eu preciso perguntar. Então ela queria saber a origem de Far Away, uma fragrância. Ela queria saber a pigmentação de batons, como funcionava. Mas ela foi. Porque quando você injeta a confiança, Nossa. que foi o que você fez também, quando você injeta e você diz para ela que você pode, eu não sei como, é mímica, é forma, pede ajuda, mas a conversa flui. Porque você abre espaços, você criou pontes que, uma vez que você cruzou essa ponte, esquece. Agora é uma nova mulher que nasce nessa história. Então, a venda direta, ela passa muito por isso, né? Sobre encorajamento e sobre a palavra que a gente usa tanto hoje, mas que a gente já falava, que é o empoderamento. Ou seja, Marcela, ela acreditou que podia, foi lá e fez. E essa mulher, encorajada, com o suporte que ela precisa, ela voa. E para quem está nos assistindo, Ju, isso é super importante. Porque pode ser que você esteja fazendo uma estratégia de como é que você leva produtos, como é que você monta uma estratégia para ter uma equipe de vendas e você esteja preocupado com que comissão que você vai pagar, como é que vai ser o faturamento, o boleto, o Pix, e você esteja ligado na operação. Super. E o que a gente está falando aqui, assim, a operação, chega perto, é uma parte de construção, digamos assim, operacional, e tem uma matemática por trás. O que a gente está falando, pensa além. Sim. Porque você traz a explosão. Eu vou lembrar só de mais um caso, Por rapidinho. Teve uma campanha de vendas de um produto de skincare da Natura na época, e a gente levava tanto a força de vendas das gerentes que alcançaram um patamar de vendas, quanto algumas consultoras que foram sorteadas vendendo esse item. E foi uma moça, para mim, muito marcante. Nós fomos para Paris, chiquetésimas. E era uma pessoa de Imperatriz, Maranhão, super simples. E eu me propus a cuidar dela. Que legal. Por minha iniciativa. Por quê? A gente estava indo para Paris, ela do Maranhão, ela não tinha blusa de frio, ela não tinha máquina fotográfica. Ela conseguiu a máquina... essa história é demais. Muito legal. Ela conseguiu a máquina emprestada, aqueles modelos Instamatic, né, Sim. da vizinha. E com algumas pessoas ajudando, ela conseguiu comprar um rolo de 36 poses. Isso é história um pouco antiga, mas já tinha máquina digital. E eu me propus a fotografar essa pessoa e até ajudar com agasalho. Resumo da ópera. Fomos para Paris, a mímica funciona. Super, opa! Ela foi para Paris conosco, tudo. E eu, ao longo da viagem, fui fotografando ela com a minha máquina. Que legal. Resumo. Depois de alguns dias, eu revelei aquilo, imprimi e mandei para a Imperatriz por correio 300 fotos dela. É um tesouro que ela tem. Eu tinha arrepio na cabeça. Que demais. De imaginar que aquilo ia chegar à Imperatriz 300 fotos dela. Na verdade, você foi para cuidar dela, ela cuidou de você, né? É sempre assim. É incrível. Depois que você conhece, ou que você interage, você não volta a mesma pessoa. Não volta. Você aprende demais. É uma escola. A gente, num tom até de arrogância mesmo, você acha que você vai ensinar, quando na verdade é o inverso. A gente aprende muito com a nossa rede. E eu acho legal também, porque tem um lado do que a gente está falando, quem olha de fora acha que é romantismo. Não. Mas tem um lado que é eficaz. Sim. Porque você impacta, a gente acabou de falar da explosão, mas você consegue trazer aquela pessoa para um negócio, ela ter renda e a companhia ter renda. Porque a gente está falando de companhias da venda direta com cifras gigantescas, com faturamentos, com a última linha da DRE positivas. Então, o que a gente está falando é sim de um lado de impacto de negócio rentável. Claro. E também esse impacto que há segmentos que não conseguem viver isso, né? Isso é uma prioridade, certo? Eu acho que tem, obviamente, uma relação muito construída, uma confiança, um investimento em inovação construído, mas que só é possível, e aí, empreendedores que nos ouvem,
por meio de rentabilidade. Então, como montar uma estratégia que genuinamente, ou que organicamente que tenha esse triple bottom line de uma maneira estruturada, sustentável e consistente, que seja bom para ela, que seja bom para o negócio, mas que seja bom para a sociedade também. Então, achar essa arquitetura de desempenho e de performance é o nosso desafio do dia a dia, assim como de um pequeno ao grande. Esse é o que nos move, o que movimenta essa rede, o que faz com que ela acredite todos os dias que é uma marca para ela investir. E venda direta é sobre uma escolha. O vínculo, Perfeito, ele é Ju. atrelado a uma escolha. Todos os dias você vai escolher se você quer vender a marca A, B, C, D. Então, essa escolha, ela não pode ser meramente movimentada por uma escolha de negócios. Se ela não for uma escolha movida também por propósito do que você acredita, de conexões, de algo que te leve a algo maior, a escolha, ela migra muito fácil, ela precisa ser perene, ela não pode ser tão ágil. Então, como vocês e a gente, independente das escolhas, dos tipos de negócios que a gente faz ou do tipo de produto que ela representa, como a gente consegue fazer com que essa escolha, que para mim é o grande X da venda direta, seja pautado em algo muito maior, que entregue muito mais valor para essas pessoas. E o que eu acho legal também é porque isso é tão transversal que Sim. o cliente escolhe. Porque o cliente também tem a chance de comprar de marca A ou B, mas ele também acredita nessa transformação e Total. ele é impactado. E aí ele também escolhe a marca. Você estava falando sobre essas mudanças, né? Do que eu vi lá atrás, do que eu vejo hoje. A gente tem um pilar importante que é o consumidor. Ele mudou muito. Ele é um consumidor consciente, ele não quer teste em animais, ele quer produtos dermatologicamente testados, ele quer qualidade, ele quer inovação e ele quer ser orientado. E ele quer produtos em que ele se sinta representado. Porque daí a nossa Perfeito. inclusão é tão importante em todos os pilares da estratégia. Então, eu quero ter um produto que eu acho que me atende, eu quero ter um produto que é socialmente responsável, mas eu quero ter orgulho de mostrar aquilo dentro dos meus princípios e valores. Então, isso é um pilar também que para a gente é super importante. E dentro desse olhar também, Ju, tem uma coisa que eu dei inclusão para ela usar. E se eu dei, Primeira consumidora, né? exatamente. E se eu dei inclusão, eu dei acesso para ela experimentar, ela faz a influência verdadeira, porque alguém olha no status do WhatsApp dela Total. e fala assim, nossa, eu também, nossa, ficaria bom para mim também, Exato. né? A primeira referência. E aí é interessante também, porque esta pessoa, como eu incluí ela, vamos falar até desse braço digital. Algumas pessoas que não tinham a menor proximidade com o digital, eu empoderei ela, eu acreditei, eu incluí ela com uma Sim. condição dela ter o aplicativo e ela começar a engatinhar nisso. Eu não tenho a expectativa que ela seja uma digital nativa, mas eu trouxe para ela a possibilidade, Total. né? E ela impacta outras pessoas que olham nela e falam assim, então eu também posso, Total. né? Total, essa inclusão do que a gente chama do letramento digital, letramento, inclusive das causas que a gente acredita, eleva o patamar. Então, eu sei como fazer. Sabe um caso curioso que é interessante é os nossos produtos. Produtos da Avon, em geral, têm nome em inglês. Como ensinar as pessoas a falarem Perfeito. essas nomenclaturas Nossa. em inglês, de forma que na hora que ela vai vender esse produto, opa, eu também me sinto parte dessa história. Isso também é inclusão. Então, a gente cada vez mais tem facilitado esse entendimento para que ela se sinta parte. O fazer parte, ele muda o jogo dessa história. Ju. Isso que você falou do digital, às vezes a gente traça o digital, pega um drone enorme, coloca ele em cima da estratégia e complica demais. Quando, na verdade, é ela, com o celular dela, buscando, procurando, recomendando ou enviando o seu pedido, fazendo o seu negócio. Como essa experiência ser fácil? Só funciona se co-criada com ela. Só funciona se testada com ela. Não dá para... Não é nada definitivo mais hoje. Eu acho que o digital nos ajuda muito nesse sentido. Testar, mudar, mover, enfim. E você falou da cocriação. Eu mesma fui impactada por uma linha que a Avon acabou de lançar de cocriação de maquiagem maravilhosa. com elas, juntas. né? Uhum. Eu fui impactada assim, eu nem vi as cores muito... direito, mas eu imagino assim, eu imagino a situação, né? Da Marlene, né? Ajudando a criar um produto da marca dela, porque a marca é dela. Isso é explosão de novo, né, Ju? A parte mais bacana é que isso a gente não combinou. Espontâneo total É? dela que foi impactada. Tem uma sombra também chamada Juliana. E essa é uma campanha genuinamente feita com representantes, com empresárias, junto com o time de maquiagem, junto com o time de produtos e sai, ou a gente desenvolve, a gente lança uma paleta no Dia Internacional. Foi a campanha na época do Dia Internacional da Mulher, feita por elas. Então, acho que quando a gente fala de ter uma
e aí vocês que estão literalmente aqui assistindo a gente, a venda direta, ela não funciona, ela não consegue se sustentar se não tiver essa representante no centro. Se você não coloca essa mulher em primeiro lugar, sob a perspectiva do que ela quer, ela se sentir representada, talvez fosse mais uma sombra ou mais uma paleta, você ia falar, legal, bonita, adorei as cores, pigmentação incrível. Mas a partir do momento que aquilo tem um conceito, tem uma história, e que foi a partir desta mulher, isso se conecta com o que você acredita. Baita aprendizado, baita golaço. É um projeto lindo, o produto é lindo. E aí, olha o que você está falando, e você está dentro desse contexto todo, de líder de incentivo, reconhecimento. É um pilar gigantesco, e também eventos para reconhecer. Ju, fala um pouquinho do que, como é que funciona, porque a venda direta é movida. A gente já falou até em um outro episódio, a 3 R's e 1 R é o reconhecimento. Muito. Sou suspeita para falar disso, trabalho há bastante tempo, vendo pessoas saltarem até aquilo que elas mesmas nem acreditavam que elas seriam possíveis de alcançar. Então, esses pilares são pilares vitais. Eu brinco que é a Disney, né? A Disney da venda direta está concentrada nessas áreas. Porque a gente tem a oportunidade de trabalhar em frentes diferentes. Performance, meritocracia, ou seja, o valor da sua superação reconhecido por incentivos, em geral, de curto prazo, algo que vai te trazer a recompensa ali imediata. Você fez, você é reconhecido, isso te motiva. Você tem a oportunidade de trabalhar o movimento, trabalhar a forma em prazos maiores, reconhecendo outros indicadores que são vitais, para ela, inclusive. A consistência, o tempo de casa, o quanto ela investe em causas que são importantes para você e que vão desde pequenos feitos, mas que também vão a grandes conquistas. Então, você leva essa mulher numa jornada maior de histórias a um outro patamar, de mostrar para ela que o investimento permanente ou a relação dela permanente contigo vai levá-la para um outro lugar. E o evento que fecha essas 3 pontos, que oferece para ela uma experiência que muitas vezes dinheiro no mundo pagaria, que é estar no palco, que é receber um marco, um troféu por aquela história, mas, sobretudo, de ser reconhecida perante uma comunidade que é a mesma que a dela. Então, além de ser reconhecida pela minha família, além de ter essa validação social, ou seja, eu sou a número 1, eu tenho valor na minha região, eu tenho um destaque diferente, eu tenho um reconhecimento diferente, eu me sinto admirável. Aliás, esse é o nome do programa que a gente tem agora, que eu amo, Admiráveis Avon. Ele reconhece o de melhor você tem. Maravilhoso. E eu acho que se eu puder deixar um ponto para quem for montar uma estratégia nova de incentivos e reconhecimentos, hoje o mercado ele oferece milhões de alternativas. Cashback, gamification, tem um monte de jeitos interessantes de fazer loyalty para essas pessoas, de fazer programas de recompensas via segmentação, crescimento num plano de carreira, numa história diferente contada para ela, em que ela pode permanentemente sentir esse crescimento. Mas o grande ponto aqui, Marcela, é definir o território que você quer atingir com o seu incentivo. Qual é o que esse incentivo, o que essa proposta que você desenha, como isso se conecta com o seu público? Então, que tipo de premiação? Então, quando a gente pega os players do mercado, você tem diversos tipos de premiação. Então, você tem aquele carrão, que é o carrão que dá para uma pessoa, mas que vira o grande centro daquela conversa. Você tem que já foi uma estratégia usada, né? Você tem outras empresas que investem em formatos mais democráticos. Então, a gente quer reconhecer um número maior de pessoas. Você tem outros que trabalham sorteios. Você tem outros que trabalham o reconhecimento de criação dessa persona como influenciadores mesmos de incentivos daquela marca. O grande ponto, que não tem certo ou errado, é descobrir o que vai gerar mais valor sobre a ótica de quem compra o seu produto. O que uma pessoa que representa a sua marca gostaria de ganhar na ótica dela? Às vezes não é a joia. A joia que a gente às vezes acha que tem muito valor, para ela seria uma conta de luz. Para ela seria uma viagem com a família. Ou para ela seria, ou não, a joia para mim guardada, mostrar para minha família, é o que tem valor. Então, esse olhar direcionado, esse olhar de estratégia, de construção de território, é o que vai fazer a diferença. Porque, ao final, você vai investir uma parte do valor que você tem, da sua receita nessa frente, mas ela tem que gerar valor, obviamente, no caixa da sua empresa, mas ela tem que gerar um valor no coração dessa mulher que vai receber, porque só ela ganha uma vez e não volta. O que a gente quer é que isso seja on top. O incentivo, ele sempre vem para gerar mais valor para todo mundo. E você fala isso, Ju, e eu me lembro que em vários momentos, para quem... Você é uma ganhadora, conquistou um monte de coisa. Conquistei um monte mesmo. Sim. E olha como é bacana isso.
Isso o empreendedor, o Sim. empresário consegue depois medir esse impacto. Eu tive a oportunidade de fazer muito campo. Eu ia a campo na casa das minhas Sim. consultoras e tudo mais. E aí tem um detalhe que eu acho que é super importante para você ver se a sua campanha está aderente, o Sim. seu incentivo está aderente. Você vai num lugar de destaque na casa dessa pessoa e tem o troféu. É maravilhoso. E tem a Misalb. Gente na Avon, E exato. tem algumas coisas que você olhando de fora, você fala assim, ela pôs um lugar de destaque, algo que ela ganhou. É um altar na casa dela. É escolhida. incrível. Aí É você fala isso. assim, eu acertei na estratégia, Maravilhoso. né? Acho que tem um lugar também, Mac, você lembro muito de você conquistando muitos prêmios, que é o fator, antes da estratégia, de entender o porquê. Por que você precisa de um incentivo? Ou o que move aquela construção? E aí, em cima disso, qual a dor que você precisa resolver? Ou qual é o lift que você quer gerar com aquela história? E daí, em cima disso, tem um fator importantíssimo, que é o movimento que você cria em cima disso. O incentivo, ele passa, óbvio, pelo prêmio, ele passa pela estratégia, mas ele passa pelo movimento. Eu preciso gerar um buzz em cima daquilo. Eu preciso fazer com que a Marcela, que foi impactada por aquele programa, por aquele troféu, por aquela campanha, ao terminar aquele contexto, quando ela terminar de ver aquele vídeo ou aquele flyer impresso, eu quero ganhar isso. Exato. Tipo, a partir de agora eu vou correr, isso é factível, isso mexeu comigo, eu quero entregar isso pro meu time, quero entregar isso pra minha família. Então, tem o fator mobilizador de call to action, de qual é a história, qual a narrativa que você vai contar, que ela move Ju, o mundo, né? Você falando isso, quando eu tinha alguma campanha de isso. incentivo, no lançamento, aí você percebe de novo que você Total. acertou na tua estratégia. Quando tinha uma campanha e eles lançavam, eu falava assim, eu vou ganhar essa campanha. É isso. E aí você tomou a decisão. Aí a escolha que você falou. É isso. Eu vou fazer ações e mobilizar a minha equipe. Então, para quem tem esse olhar, eu faço em cascata, né? Eu faço em cascata. Eu mobilizo um que fala assim, eu quero que mobilize o outro, que mobilize o outro, assim. Aí, quando você realiza... Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar na África do Sul sendo homenageada. Eu estava lá e falava assim, me belisca. Uma menina de São Bernardo do Campo, na África do Sul, naquele hotel 6 estrelas maravilhoso, sendo aplaudida. Eu falava assim, cheguei, venci na vida, venci. E aí, talvez você, com a sua família, com o seu recurso, você pode ir até lá, mas jamais a experiência que você viveu lá com aquelas pessoas vai ser a mesma. É outra. Então, esse tipo de premiação única, que tem um valor daquele lugar, daquela marca que está ali representada, é extraordinário. A gente já fez muitos eventos na Avon. Eu tive o prazer, ao longo desses anos todos, de participar de vários, de liderar vários, de apresentar vários. Então, eu me conectei com muitas representantes. E, realmente, quando você olha a oportunidade dela sair, como você falou, né? Você fala, sair de São Bernardo, eu me lembro da minha origem também. Você fala, caramba, né? Ela saiu de Imperatriz e foi para Paris. Quantas representantes foram e levaram seus acompanhantes? Que é algo incrível. Várias vezes elas levam as mães, ou seja, são gerações que estão transpondo barreiras, né? É um passo... eu vi uma frase esses dias que é muito bacana. Eu espero dar passos maiores para que meus filhos deem passos menores. Então, a gente já cruzou uma ponte. Então, como essas mulheres, ou de gerações de venda direta, quantas gerações a gente tem, né, de venda direta, se você olhar em mais de 130 anos de empresa. Essas gerações que foram evoluindo construíram uma história muito diferente para suas famílias. Perfeito. Então, quando ela saiu de Imperatriz e foi para Paris, ela não volta mais, ela quer aquilo. Então, ela multiplica essa história por várias, e o impacto disso, como você falou, são nos filhos, nos netos, numa história diferente que você cria. Não só para top seller, né? A gente, às vezes, fala de venda direta e pensa muito nos grandes, nos maiores, que têm um trabalho enorme de influência, que movem o negócio, mas que influenciam uma rede de pessoas que se conectam e que crescem e que geram valor ali toda a campanha, escolhendo suas marcas. É movimento puro. Puro. Movimento puro. Ju, se deixar, eu vou até amanhã aqui, tá hein? Muito bom esse Então, papo. a gente está indo para os finalmente. Tem uma pergunta aqui para mim, ela para quem está nos assistindo, pode imaginar assim, mas a Natura é grande, a Avon é grande, eu com a minha marca começando e nunca vou chegar lá. Não, presta atenção, porque tem um fio condutor nisso tudo que eu acho interessantíssimo. Apesar de uma empresa grande, o individual conta. Então, eu contei aqui a história da Marlene, você tem histórias para contar. Então, como é que você, apesar do gigantismo da empresa, que também não começou gigante, começou pequena, né? Como é que trabalhar com o indivíduo? Porque a gente quer ser individual, né? Total. O nosso cérebro reptiliano, eu falo isso em aula,
professora também, né? É. Eu falo muito isso em aula. A gente tem o nosso cérebro antigo, nosso cérebro, o sistema que rege muito, que é no meio da multidão eu quero ser Sim, única, né? sim. Como é que a Avon faz isso até hoje, a Natura está fazendo isso até hoje, e quem está nos assistindo pode olhar e começar hoje a também ter esse Perfeito, olhar. perfeito. Eu acho que cada representante importa. E se tem algo que acho que é um valor enorme, é a proximidade que a gente tem. Então, eu me lembro muito de, quando a gente fala de democratizar a beleza, é levar acesso, é levar pessoas para dentro de casa e ir até elas. Então, acho que o primeiro passo para essa individualização é fazer com que cada pessoa se sinta importante. E cada pessoa importante significa ela ter acesso à alta liderança, significa ela ter acesso e resposta a quando ela precisa, e significa ela ser impactada com algo que seja pensado para ela. Por isso, hoje, a segmentação ela é tão importante. Por isso, hoje, você oferecer para elas, para essas pessoas, diversas alternativas, que não seja mais o famoso one size fits all, não cabe, não dá mais para ser assim, porque a gente tem, primeiro, muitos concorrentes. A gente hoje disputa, né? A venda direta, há alguns anos atrás, não disputava tanto com tantas alternativas, né? Então, aplicativos de carro, você tem hoje alternativa de abrir negócios em 24 horas que não existiam antes. Então, como hoje você venda direta, seja qual for o produto, faz com que o seu negócio seja diferente não só sobre os outros mercados iguais de cosméticos ou de mesmos produtos, mas versus a essas pessoas que estão batendo na porta oferecendo benefícios a cada segundo para essas pessoas. Experiências Experiências. automaticamente diferentes por princípio. E daí eu acho que eu vou voltar na questão da escolha do território. Qual é o território que você vai escolher para individualizar sua marca? Então, para mim, a Avon foi muito feliz há um tempo, alguns anos atrás, quando ela foi pioneira em escolher, por exemplo, o câncer de mama como causa do Instituto Avon. E, na sequência, alguns anos depois, ao escolher a violência doméstica, quando poucas pessoas difundiam, você trabalha muito com isso, você sabe o impacto que eu estou falando. Quando eu entrego numa mesa de reunião, numa mesa de negócios, produtos, oportunidade financeira, mas eu entrego independência para essa mulher em outros aspectos que nem ela sabe que ela pode ter, você individualiza aquela relação. Então eu digo para ela, olha, Marcela, você vai sair desse ambiente que você tá, porque eu vou te oferecer outras alternativas para você sair. E a gente tem milhares de casos, tanto de situação de debilidade de saúde, como em situação que era preciso tirar uma mulher de uma situação de risco em que ela estava naquele Iminente. contexto. E isso transpõe uma barreira que a gratidão, a conexão que ela gera com a sua marca, ela é perene. Então, eu diria que a escolha de como você vai atuar com essa representante, além do seu produto, é o que aproxima muito mais ela da sua marca. A maneira como você chama pelo nome, a maneira como você inclui nessa conversa e a maneira como o seu produto representa essa mulher. Então, quem são as pessoas que você está colocando nas suas campanhas de mídia? Quem são as pessoas que estão tendo voz? Será que são sempre as mesmas ou será que você está tendo algo mais plural? Será que você está incluindo todos os grupos? Será que você tá priorizando a diversidade como algo que realmente é parte da sua estratégia ou você só está falando disso para um discurso? Então, eu acho que a gente tem um valor dentro da empresa que eu amo, que é humildade. Me lembro, na minha entrevista, muitos anos atrás, quando eu vi a palavra humildade, eu falei, caramba, o que é a humildade? Então, a humildade hoje, se você colocar num ambiente ágil, ela passa muito por ouvir, passa muito por cocriar, passa muito por teste. E quando você pratica isso, e quando você ouve o que ela quer de uma maneira empática, uma maneira inclusiva, você consegue se conectar com essas pessoas de jeito diferente. Eu diria o seguinte, não tem meio termo na venda direta para mim. Ou você ama, você se apaixona, ou esse negócio não é para você. Então, se ele pega, quando ele bate no seu coração e você diz, eu quero mudar a realidade dessa mulher, você tomou uma escolha, por isso eu digo que é uma escolha diária. Você vai entender que esse negócio ele tem uma potência enorme, mas você precisa se conectar com o propósito que é muito além do seu produto. É você chegar na casa de uma pessoa e dizer o seguinte, eu vou transformar a vida da Marcela com os produtos que eu entrego. Como? Aí, obviamente, eu quero rentabilidade, eu quero lucro, eu quero oferecer o melhor para ela. Mas eu definitivamente escolhi que eu vou fazer sua vida melhor. Então, a venda direta, e aí, para fechar essa reflexão, você já foi líder de vendas. Quando você está seguindo uma carreira e você escolhe ir para a área de vendas, ou escolhe gerenciar uma equipe de vendas, e começa a entrar em lares do Brasil inteiro, você não volta a mesma pessoa desse lugar.
Porque você aprende tanto, você vê a oportunidade tão iminente do que ela precisa, que isso vira combustível para você fazer outras coisas. Então, você pode até sair da área de vendas para outro lugar, mas você carrega esse aprendizado com você no seu olhar, na maneira como você sorri, do jeito que você fala, porque isso é tão impactante que você quer que mais pessoas façam parte dessa história. Então, óbvio, com a inovação que a gente precisa, com a oportunidade de ampliar esse modelo para outras frentes, de fazer com que ele seja mais plural em várias outras frentes, e não só o tradicional porta a porta por tudo que a gente faz, mas a venda direta e a força dessa conexão dessas relações é potente demais, é incrível. Muito bom. Ju, o time da Ju falou que ela ia arrasar. Ah, Time da Ju, ela arrasou. imagina, você que conduz com um bate-papo e quando a gente acredita, né? Naquilo que a gente com fala, certeza. a conversa se estende. Mas o que eu acho legal, Ju, que você, na verdade, aqui É. tá como porta-voz de milhares de pessoas que são representantes da Voo, milhares de pessoas que atuam na marca, então é uma responsabilidade, Sim, sim. né? Então trazer isso pra fala, procurar trazer isso com a verdade é incrível. Então, galera, ela arrasou, ela trouxe com verdade. Imagina. Uma delícia estar com você aqui, Eu Ju. agradeço. Eu quero me despedir com você com um gostinho de quero mais, né? Ai, foi um prazer. E eu quero que quem está nos assistindo agora até deixe aqui o seu comentário do que mais é importante para você que está montando o seu negócio ou para você que é do comércio e do varejo e está pensando em ter novos canais, a multicanalidade, Super. queira cada vez mais ter condição de aprender sobre a venda direta como uma opção para o seu negócio. Então deixa aqui o comentário que a gente traz cada vez mais pessoas que isso. fazem isso acontecer. E bora trocar. Eu acho que a venda direta tem muita gente bacana, muitos mestres como a Marcela da venda direta para trocar, para dividir e somar. Que eu acho que ao final somos todos parte de Isso uma aí. mesma comunidade. Cabe tudo numa Kombi. É Então, isso. Ju, vou me despedir. Obrigada. Vou deixar aqui para você que está nos assistindo o agradecimento por estar conosco, mas principalmente Obrigada. para a Avon que nos emprestou a Ju, para a Ju que trouxe aqui o seu ar de envelopar tudo isso e trazer um conteúdo super relevante. Quero deixar aqui um agradecimento pessoal para sua família que me emprestou, que te que emprestou para estar aqui Delícia. com a gente. E quero convidar para você que está nos assistindo, continuar seguindo o DiretaCast. A cada episódio eu trago pessoas que são possíveis agentes de transformação para você. É isso. Eu que agradeço mais uma vez. Parabéns por essa iniciativa tão necessária para esse nosso mercado, que a gente continue juntos aí a trazer potência e energia, que é o que essa mulherada precisa para crescer, para ser feliz e se desenvolver sempre, tá bom? Mulherada. Obrigada a vocês, mulheradas, homens e todos E que todo estão. mundo, né? Toda a nossa comunidade Isso aí. inclusiva que está conosco. Gente, muito obrigada por ter nos assistido. Eu deixo aqui o convite para que você assista o próximo episódio a Trava-Língua do DiretaCast. E agradeço bastante, então, a oportunidade da gente estar juntos. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada, Mar.